Olá pessoal, hoje eu estou aqui para poder falar do desastre da hérnia discal. Doença esta que acomete a milhares de pessoas anualmente. E para nós entendermos o que seria a tão chamada hérnia de disco, eu vou explicar para vocês como elas apresentam no nosso corpo humano. A nossa coluna corresponde a 33 vértebras, cervical, que é a área do pescoço, onde tem uma maior mobilidade, torácica, são 12 vértebras, que corresponde ali na área das costelas, onde elas são mais imóveis, e temos a lombar, logo abaixo, que também nós conseguimos ter uma flexão, lateroflexão, um movimento da nossa lombar, por 5 vértebras entre elas, e logo no final nós temos a sacral e coxígea, que essas vértebras são fundidas entre si. A nossa coluna vertebral, se nós não tivéssemos um disco entre elas, seria rígida. Esse disco intervertebral, ele teve como a função de amortecer choque da nossa coluna e dar flexibilidade a ela. Esse disco intervertebral é uma estrutura mole. Faz de conta que é um ovo frito, onde tem a gema e tem a clara. Aqui chamamos de núcleo pulposo, essa região vermelha, e essa região mais amarela ao redor chamamos de anel fibroso. Quando a gema do ovo estoura, ela cai na clara, ou podendo até romper por completo, caindo na medula ou no nervo ciático. E aqui, na verdade, eu estou trazendo essa comparação do ovo frito, mas estoura o núcleo pulposo, cai para o anel fibroso e podendo acometer essas ramificações, que é o nervo ciático, ou não, acometer ou não, porque nós temos vários tipos de hérnia de disco. Às vezes, nós tivemos só uma protusão, ou seja, o ovo, a gema do ovo, ela não estoura por completo, ela só dá aquele empurrão, a pessoa sente uma dor, mas não tem aquele acometimento nas pernas que irradia. Tem pessoas que quando atinge o nervo ciático, que é esse exemplo aqui, é um exemplo, esse disco intervertebral é um disco doente de uma hérnia de disco, onde a pessoa teve o seu núcleo pulposo para fora, atingindo o nervo ciático. Ele corre para uma das pernas, tanto direito quanto esquerdo. Tem pessoas que sentem dor na região do pé, do joelho, das nádegas, seja lá onde for. Muitas das vezes a pessoa não sente, passa despercebido a dor na coluna. E às vezes cabe um exame mais detalhado, tanto do médico como exame clínico, quanto de uma ressonância magnética ou de uma tomografia para detectar maior o grau da lesão. Eu vou mostrar para vocês o que é essa hérnia de disco na nossa coluna. A nossa coluna, isso aqui é uma vértebra, um exemplo de uma vértebra da coluna lombar. Aqui está o corpo da vértebra. Aqui está os processos transversos das vértebras, que é essas duas asas, e logo aqui, essa região pontiaguda, está o processo espinhoso das vértebras. Se você correr o dedo atrás da sua coluna, você vai sentir a sua espinha, esses processos espinhosos. E no meio dela corre a medula, e logo em seguida são as ramificações, podendo atingir o nervo ciático. No exemplo da hérnia discal, todas as vértebras têm esse disco, só que seria um disco normal, sem essa hérnia. Teria um disco. Esse disco seria para amortecer choque e dar flexibilidade ao nosso corpo. No caso desse disco doente, dessa hérnia de disco, o que aconteceu? Uma protusão discal onde herniou para fora, atingindo o nervo ciático, correndo para uma das pernas. Já esse disco intervertebral, pode perceber que ele já está mediano ali. Ele atinge o canal da medula, podendo ocorrer parestesia. Por isso que sempre é bom falar que cada caso
é um caso. Não quer dizer que uma cliente, uma paciente que teve hérnia de disco, o tratamento dela será o mesmo do outro, porque são N tipos de tratamento e não é uma receitinha de bolo. Tem uns que é cirúrgicos, outros não são, outros é só no conservador, embora 95% dos casos é conservador fisioterápico. Aqueles 5% correspondem àquelas pessoas que vão precisar da cirurgia, quando realmente aconteceu um acometimento maior da sua hérnia de disco. Já na região do pescoço, é uma região mais estreita. As vértebras da gente, olha, elas são menores, mais estreitas do que uma vértebra lombar, que é uma vértebra mais larga, mais grossa. Mas mesmo assim, a região do pescoço também é uma área muito acometida para causar hérnia de disco. Pode acontecer em acidentes automobilísticos, quando dá aquele famoso chicote, a pessoa dá um movimento rápido no pescoço e volta, lesiona o seu pescoço de forma ali bruta, causando a hérnia de disco e pinçando o nervo que corre no pescoço. Quando atinge o nervo que corre aqui, vai para o braço, o ombro, braço, antebraço, é chamado, às vezes, tem a hérnia de disco e tem também a cervicobraquialgia, que é uma dor no braço e região cervical. Cérvico, cervical, braço e algia, que é dor. Eu tenho aqui também um exemplo de uma coluna. Essa coluna, vista raio-x, ela é vista anterior alinhada. A nossa coluna teria que ser assim, vista anterior alinhada, vista lateral, ela já é sinuosa, ou seja, em formato de S, e vista posterior é alinhada também. Quando a pessoa tem alguma disfunção, ela é meio torta, desviada, pode apresentar escoliose lateral de coluna, se ela tiver desvio aqui, tanto vista anterior quanto vista posterior. Se a pessoa, essa coluna aqui nossa, vista lateral, numa radiografia, ela tem essa sinuosidade, apresentamos a lordose, cifose, lordose. Mas quando uma pessoa tem uma coluna aqui mais funda, mais acentuada que essa lordose, é chamada de hiperlordose, uma curvatura mais acentuada. E quando essa coluna aqui, ela tem um ovo aqui, chamado corcunda da pessoa, ela é chamada de hipercifose torácica. Mas o que eu tenho para dizer para vocês aqui hoje sobre a hérnia de disco é que nessa coluna aqui, as 33 vértebras, entre elas nós temos os discos. Os discos. Se a gente inclina a nossa coluna para frente, fazemos assim, fazemos a flexão ou dobramos o nosso corpo, querendo ou não, por muito tempo, quem fica carregando peso ou agachando de forma inadequada, vai fazer o que com sua gema de ovo? Com aquele núcleo pulposo, vai ficar empurrando, 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 até vir a estourar. Ou até mesmo só empurrar o nervo ciático, tá? Então, fica a dica, preste atenção, cuide da sua saúde, para que não haja nenhum tipo de danos, nem cervical, nem na lombar, e que você possa tratar desde já, com orientações posturais, com seu médico, com seu fisioterapeuta, e evitar tipos de sobrecarga na coluna para que não causa isso. E se para você esse canal foi importante, inscreva nesse canal, curte, compartilha, vamos ajudar mais pessoas. Beijo, beijo, aguardo por você nos próximos vídeos.